Estamos de volta de novo. A gente vai ver capítulo 3 do livro de João agora. E aqui em capítulo 3 a gente vai ver de novo a autoridade de Jesus, só que a gente vai ver de outra forma. No último capítulo, em capítulo 2 a gente viu a autoridade de Jesus no ensino dele. Não, desculpa, no ensino não. Hoje a gente vai ver no ensino. Ontem a gente viu, ou não sei que dia que vocês passaram, se foi hoje, se foi ontem. Eu gravei ontem. Mas a gente viu Jesus e seu poder, né? Em capítulo 2 ele mostrou sua autoridade no milagre com o vinho, né? E depois na autoridade que ele teve quando ele entrou no templo e expulsou as pessoas. A gente viu a nova aliança, a alegria da nova aliança, a alegria de guardar o melhor para depois, né? A gente viu isso ontem no último estudo de em capítulo 2, ah, quando a gente viu esse primeiro milagre, e depois a gente viu a autoridade. Vocês sabem que Jesus tem poder porque ele expulsou as pessoas que estavam querendo ganhar dinheiro. Se Jesus conseguiu expulsar as pessoas que querem dinheiro e ele não morreu, isso é um milagre, né? Você mexer com o dinheiro de alguém e sobreviver, vocês sabem que foi um milagre. Então, ah, os líderes religiosos, eles gostam do seu dinheiro, eles gostam da sua autoridade, e Jesus mostrou que ele tem mais autoridade porque ele falou que o templo é dele, né? É a casa do pai dele. Então, ah, a gente viu isso no último estudo. Aqui em capítulo 3 a gente vai ver o ensino de Jesus. E, na verdade, uma conversa. Nessa conversa, ele vai ensinar. E ele vai falar com um fariseu. E é interessante porque é um ensino, mas ao mesmo tempo, de novo, ele está mostrando sua autoridade. Por quê? Porque ele está falando com a pessoa que é para ter autoridade sobre a palavra de Deus. E Jesus vai mostrar que ele tem muito mais autoridade quando ele fala sobre a palavra de Deus do que o líder religioso, a pessoa que gastou a vida inteira estudando a Bíblia. Então, se Jesus tem mais conhecimento, é um carpinteiro, né? É uma pessoa normal, cresceu numa família normal, e ele tem mais conhecimento do que os líderes, os estudiosos, as pessoas que gastaram a vida toda para entender essas coisas, e Jesus sabe mais, então ele tem autoridade, de novo. E a forma que ele fala sobre essas coisas, ele fala com autoridade. Então, é, mesmo sendo um ensino, nós precisamos entender que ah, ele ainda está mostrando a autoridade dele na Terra nesse ensino, tá bom? Então, e existe muitas coisas legais também. A gente vai ver, ele mostra a diferença, né? Vamos comparar. A gente comparou João Batista com Jesus. A gente está vendo os milagres de Jesus para ver a autoridade que ele tem. Agora estamos comparando um líder religioso com Jesus e vamos ver que Jesus é muito superior, né? Como se você comparar Jesus com qualquer pessoa, Jesus vai ser superior. Se você ler o livro de Hebreus, você vai ver que Jesus é superior. O livro todo é sobre isso. Então, um dia a gente vai chegar lá. É, João capítulo 3 e vamos já começar. Eu quero ir mais rápido hoje. Depois de essa introdução, agora que eu demorei, a gente vai tentar ir mais rápido. Então, versículos 1 e 2. Ou tô tô em inglês aqui de novo, por que eu sempre faço isso? Versículos 1 e 2. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então, a gente tem aqui Nicodemos, ele é uma autoridade entre os judeus, então ele é importante, né? Ah, ele é um fariseu, que fala no versículo 1.
um fariseu significa que ele é religioso. Os fariseus são os mais religiosos, os judeus mais rígidos, o que gastam mais tempo estudando, que seguem a lei completamente, né? Com certeza eles quebraram a lei, mas eles tentam obedecer completamente à lei. E eles são os mais separados, os mais religiosos da época. E aqui Nicodemos é um fariseu, ele é religioso. O nome Nicodemos é um nome grego, então isso significa que ele seria uma pessoa ah, educada, uma pessoa com conhecimento, que estudou e estudou bastante. Os gregos estudaram muito, então ele é um homem religioso, um homem com conhecimento, que é um estudioso e, e ele fala ah, que ele tem autoridade, então ele tem poder, ele tem respeito, então ele tem tudo que uma pessoa podia querer naquela época. Ele tem autoridade, ele tem conhecimento, ele é religioso, respeitado, as pessoas olham para ele ter a resposta, né? Se você quer uma resposta sobre as coisas religiosas, sobre as coisas de Deus, você fala com Nicodemos porque ele tem o conhecimento, ele fez os estudos, ele tem autoridade sobre essas coisas e você pode falar com ele. Agora a gente vai ver que ele não tem conhecimento comparado com Jesus. Ele é a pessoa que era para ter as respostas e a gente vai ver que ele nem tem resposta aqui. Mas ele veio a Jesus à noite, que é interessante. Alguns vão falar que ele estava com medo, que ele era tímido, que ele não queria ser visto perto de Jesus. Pode ser, a gente não sabe. Ah, pode ser que realmente ele não é que ele queria, mas queria Jesus, né? Queria saber as respostas, mas que ah, ele só queria ver o que Jesus ia falar. Mas eu penso que ele quer saber. Eu penso que ele foi para Jesus à noite porque ele quer as respostas e quando tem todo mundo em volta, é uma bagunça. Tem muitas pessoas falando, muitas pessoas julgando, começa a ter ah, né, brigas, todo mundo discutindo e eu acredito, pela conversa, que Nicodemos foi para Jesus à noite porque ele queria ter respostas. É meu pensamento. Pode ser que eu estou errado, mas ele foi à noite. ah, ele fala que ele sabe que é de Deus, né? Ah, ele foi para ele porque ele fala: você tem que ser de Deus porque você faz milagres. Agora, não é uma regra isso. Existem pessoas que podem ter poder, um tipo de poder que não vem de Deus. Então, a gente não pode usar isso como regra. Nicodemos falou isso, mas não é uma regra para a gente. Pode existir pessoas que têm poder que não é um poder de Deus, né? Ah, o inimigo também tem poder. Então, não é a regra isso. Mas ele falou isso e e parece que ele vai com uma pergunta honesta. Se você tem uma dúvida, você pode ir para Deus e ele vai responder. Jesus quer responder nossas perguntas. O que ele não quer responder é quando as pessoas querem provar que Jesus está errado. Ele sabe o coração, ele conhece o que está acontecendo no seu coração. Quando você vai para Deus com aquelas perguntas, será que Deus pode criar uma pedra tão grande que ele não consegue carregar? Tipo, é só para provar que Deus não existe. Isso, Deus não vai responder esse tipo de pergunta. Mas quando você tem uma pergunta honesta, desculpa, Jesus vai dar a resposta, como ele vai dar aqui. A gente vai ver isso várias vezes no livro de João, que ele é assim, ele quer responder às pessoas que realmente têm perguntas. Vamos lá, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que resposta, né? Ah, Jesus, ele não fez uma pergunta, né? Nicodemos não fez uma pergunta, mas ele fez uma declaração. Ele fala: sabemos que você é de Deus porque você está fazendo esses milagres. Se você faz esses milagres, você tem que ser de Deus, né? E a resposta de Jesus
Não tem nada a ver com a declaração do Nicodemos. Nicodemos fala: eu sei que você é de Deus, você é um homem que faz milagres, que tem poder, você é muito legal. Ele chama ele de mestre, né? E a resposta de Jesus, ele vai direto pro coração. Jesus sempre faz isso. Por isso que eu tenho medo de falar com Jesus. Às vezes eu penso, eu quero fazer uma pergunta para ele, mas ele vai revelar meu coração. Ele sabe o que eu estou pensando. Ele sabe por que que eu estou perguntando ou falando essas coisas. Então, Jesus fala exatamente o que ele precisa ouvir. Jesus fala: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quem perguntou de nascer de novo? Quem perguntou do reino de Deus? Quem perguntou sobre o que as pessoas precisam? Nicodemos não entrou nesses assuntos, mas Jesus já foi direto para o problema no coração do Nicodemos. Eu gosto disso. Jesus vai lidar com cada pessoa da forma certa. Eu não sei como Jesus faz, mas uma coisa que nós precisamos entender é que cada pessoa é uma pessoa. Eu não posso ter uma resposta certa para todas as pessoas. É isso que eu falo. Se eu vou fazer evangelismo, vai ser isso para todo mundo. Eu quero conversar com a pessoa, eu quero saber onde você está nisso, qual que é a sua dificuldade. Você é contra Deus ou você quer entender melhor como Ele é? Ou você não entende as profecias da Bíblia? Qual que é o problema? Você não entende por que existe dor? Tá, então vamos lidar com uma coisa de cada vez, mas vamos falar com cada pessoa como uma pessoa. E quando a gente começa a colocar, essa é a regra, vamos fazer evangelismo, vai ser assim. Então a gente não vai lidar com cada pessoa. Jesus sabia o problema no coração de cada pessoa e a gente precisa ser sensível porque o Espírito Santo pode nos ajudar a entender o coração das pessoas também. Jesus falou exatamente o que ele precisava ouvir. Ele não queria ouvir, e ele não entendeu ainda, mas ele precisa ouvir isso, né? Ele é um homem, lembra que a gente falou, ele é um homem estudioso, com autoridade e religioso. Ele pensa que tem tudo. E Jesus fala: você não vai ver o reino de Deus sem nascer de novo. Você não pode estudar o suficiente, você não pode ter poder suficiente, você não pode ser religioso o suficiente para receber o reino de Deus. É só em Jesus. Então, Jesus está lidando com um problema que nem ele sabe que tem. Se perguntar para o Nicodemos qual é o problema, ele não sabe, mas Jesus sabe. Jesus sabe o que ele precisa ouvir. Versículo 4. Nicodemos ah, perguntou: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Então, Nicodemos, ele já tem toda uma cena na cabeça dele, né? Jesus falou uma coisa e nós hoje, né, estamos estudando numa escola da Bíblia, nós sabemos o que Jesus está falando, né? Quando ele fala de nascer de novo, ele já sabe. Porque ele já ouviu isso muitas vezes. Nicodemos nunca ouviu isso. Então, quando Jesus fala isso, passa uma imagem na cabeça dele e ele começa a pensar, mas o quê? Como que você pode falar isso? Não faz sentido. Ele está pensando sobre a mãe, está pensando quando era criança, está pensando sobre. Mas eu sou velho, eu já sou grande. Como que o que você está falando, Jesus? Ele não entendeu nada e ele faz essa pergunta e com certeza Jesus está falando sobre algo espiritual, né? E em versículo 5 ele fala, respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é a carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Então Jesus deu a resposta aqui. Eu gosto que ele fala, digo a verdade. Digo a verdade. Sempre, né? É Jesus. Claro que Jesus vai falar a verdade, sempre, né? Se Jesus está falando, nós precisamos prestar atenção, porque ele sempre vai falar a verdade e ele sempre vai falar o que nós precisamos ouvir.
Ninguém pode entrar no reino de Deus. Existe um reino, existe algo espiritual que a gente só pode alcançar em Deus, se nascer no Espírito. Então ele fala, ah, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Algumas pessoas vão falar sobre isso e vão falar que está falando sobre batismo sendo nascer de água, né? Ah, e, e do Espírito, né? Nascer da água é batismo, nascer do Espírito é o batismo do Espírito Santo. É, eu acho que é mais simples aqui. Eu acho que não é isso que ele está falando. Eu acho que faz mais sentido porque olha o que ele vai falar depois. O que Primeiro ele fala de entrar no reino de Deus. Ah, você não tem que nascer da água e do Espírito. Você não tem que ter o batismo e depois o batismo do Espírito Santo, batismo nas águas e depois no Espírito Santo para ser salvo, né? Se você aceitar Jesus como um Salvador, se reconhecer seu pecado e pedir para Deus ah, ser seu Salvador, Jesus ser seu Salvador, você está salvo, você está aceito, você já resolveu o problema, você nasceu de novo. Então não pode ser isso que ele está falando. Mas ele fala, ah, depois no versículo 6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Então, você nasceu primeiro da carne, né? Fisicamente você nasceu e toda mulher, né? Qual é a primeira coisa que você sabe que está entrando em parto, né? O que que acontece? A água, né? A água vai, ah, a gente não precisa falar muito sobre isso, né? Não entrar em muitas. A gente não quer ser como Nicodemos que ficou pensando sobre essa situação toda, mas, mas cada criança, quando está na barriga da mãe, está dentro da água, né? E depois vai nascer e vai nascer no mundo vivo, mas antes disso ele estava na água. E depois, e por isso que ele fala no versículo 6, o que nasce da carne é carne. Então, o primeiro nascimento na carne, que veio da água, saiu da água e nasceu, e depois nasce do Espírito, que ele, quando Adão pecou, lembra que a consequência é, é que vai morrer, né? Ele morreu espiritualmente. Agora a gente morreu espiritualmente, a gente não tem mais essa vida espiritual sem Deus fazer renascer, né? Essa parte espiritual. Nós temos o desejo, ele colocou o desejo no nosso coração para as coisas espirituais, para a eternidade, né? Mas mas essa parte de nós morreu no pecado, quando o pecado, na queda, né? Quando o pecado entrou no mundo. E, e hoje, para a gente ter vida espiritual, isso tem que, Deus tem que dar vida onde não existia vida. Então a gente precisa renascer. E por isso que ele fala sobre isso. Ah, então o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Quando você recebeu vida espiritual, agora você nasceu de novo. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Então, o novo nascimento é você nascer espiritualmente. Isso acontece em Jesus. A gente tem esse direito por causa da obra de Jesus, porque na nossa no nosso pecado, a gente era longe de Deus, a gente não podia chegar perto de Deus, porque existia a natureza de pecado, nós somos, ah, nós somos debaixo ah, da, da consequência do pecado, que a gente não pode chegar perto de Deus. Mas agora, em Jesus, Ele nos purificou do nosso pecado, nós podemos ter vida espiritual e nós podemos ter acesso a Deus. Então nós temos que nascer de novo. E tem que ter vida espiritual que não existia antes. Versículo 8. Eu gosto desse versículo. Gosto da Bíblia. A Bíblia é legal. Eu posso sempre falar, eu gosto desse versículo.
Mas vamos ler. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ele fala sobre o vento, né? O vento, você pode ver, desculpa, você pode ver a consequência de existir vento, né? Você vai olhar lá nas folhas quando o vento vem, vai soprar e eles vão ser levados. Você não viu nada, mas se viu a consequência, né? Você não consegue ver o vento, você pode ver nas árvores, as árvores né, mexendo, você está vendo a consequência do vento. É a mesma coisa o Espírito. Ele fala, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. E ele fala assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Assim acontece com os nascidos do Espírito. Quando nós temos o Espírito dentro de nós, nós temos alguém guiando nossas vidas, né? Antes eu fazia as coisas que eu queria fazer para satisfazer minha carne, para fazer as coisas do meu jeito. Hoje, em Cristo, eu tenho a vida espiritual para ouvir de Deus e deixar Ele me guiar. Sendo assim, Deus tem um plano e eu vou ouvir o plano dele. Eu não posso mais decidir as coisas da minha vida. Eu preciso ouvir de Deus. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito, muitas vezes as pessoas vão olhar para as nossas vidas e pensar: mas o que você está fazendo? Isso não faz sentido. O que você está fazendo não. Eu não entendo isso. Deus sempre teve um plano e Deus está fazendo o plano dele, e faz sentido. Mas para a gente que não consegue ver o vento, que não consegue ver Deus fazendo essas coisas, a gente fala, mas isso não faz sentido, o que você está fazendo? Porque Deus está agindo através de nós. Quando você olha para o vento, você fica confuso, mas está indo para lá, tá vindo para cá, o que está acontecendo? Não entendo isso. Às vezes a vida de alguém no espírito parece assim. Eu lembro, eu posso dar muitos exemplos disso. É, eu e minha esposa, a gente casou com 18 anos. E as pessoas já perguntavam, mas por que que você vai casar tão cedo, né? Depois ela ficou grávida e, e a Rupi nasceu ah, um mês antes de eu fazer 19 anos. E, e foi muito legal. Mas não faz sentido para muitas pessoas. A mesma coisa quando a gente foi para o Brasil, a gente estava com 21 anos. A gente decidiu sair dos Estados Unidos, do lugar que a gente conhece, onde a gente ah, podia ter uma vida boa, para ir para um lugar que a gente não conhece a língua, que a gente não tem trabalho, que a gente não sabe o que a gente vai fazer, e a gente foi. Mas parece ser loucura para quem não está sendo guiado pelo Espírito, porque você está só vendo o resultado. Deus estava falando com a gente, mas a gente só pode ver o resultado. Até quando a gente voltou para os Estados Unidos agora, agora não, né? Alguns meses atrás, ah, a gente tinha algumas coisas na mente, mas a gente tinha certeza que Deus estava chamando a gente. Então a gente veio sem saber como ia ser esse tempo nos Estados Unidos, mas em dezembro o Jay teve que fazer cirurgia, foi uma coisa que a gente não esperava e foi Deus que teve ele no lugar certo, no tempo certo para ter os melhores médicos. A gente fez a cirurgia dele num dos melhores hospitais que tem no estado. ah, Porque a gente está na Flórida e não na Califórnia, que a gente estava na Califórnia. A gente veio no final de novembro e dia 8 de dezembro ele fez a cirurgia. Se fosse em Califórnia, a gente não ia ter seguro para pagar todos as contas no hospital, os médicos e tudo. Estando aqui na Flórida, a gente ganha tudo isso de graça, porque a gente é daqui, desse estado, então a gente tem esse seguro. E
É seguro ou não é seguro, né? Como que chama? Mas vocês sabem, né? Plano de saúde. É, então esse plano de saúde cobriu tudo. A gente não teve que pagar nada para a cirurgia, para os médicos, e a gente está vendo os melhores médicos o tempo todo e a gente não tem que pagar nada. O vento sopra para onde quer, a gente não consegue entender as coisas. Deus chamou a gente para voltar para ficar um tempo nos Estados Unidos, a gente não entendeu nada, mas vamos lá, Deus está chamando. A gente veio e Deus cuidou da gente. É isso que é viver sendo guiado pelo Espírito. Então, Deus sempre teve um plano. Deus viu tudo isso antes. Deus sabia que isso ia acontecer. Então, Ele colocou a gente no lugar certo para cuidar de nós, para fazer o plano dele acontecer. Na hora a gente não sabia que ia acontecer tudo isso, mas agora faz sentido. Porque agora depois a gente pode ver, Deus estava fazendo isso, que legal. É isso que é ser guiado pelo Espírito. Versículo 9, vamos ver de 9 até 13. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Boa pergunta. Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vivemos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Aqui é muito incrível. Jesus, Nicodemos faz essa pergunta, né? Como pode ser isso? Jesus está explodindo a mente do Nicodemos. Ele pensava que sabia tudo sobre todas as coisas. Vinha esse homem diferente, Jesus, que nunca estudou, que começou a fazer sinais e milagres. E ele fala: Eu sei que você é de Deus, porque eu estou vendo as coisas que você faz. E ele nem faz as perguntas, né? Jesus começa a ir direto pro coração. Você precisa nascer de novo, e ele não entende. Jesus explica o que ele está falando, mas ele fala, mas como pode ser isso? Isso não faz sentido para mim. São coisas novas. E Jesus fala aqui, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Você é o melhor, você tem conhecimento, você é estudioso, você é religioso, você é tudo que as pessoas querem ser, autoridade, tudo, e você não tem as respostas. Você ainda precisa de alguém. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa conhecer o plano de Deus. Você precisa nascer de novo. E mesmo que você tenha essa posição, as pessoas olhavam para ele como alguém que tem posição. Você tem autoridade. Você é importante. E Jesus fala: se você não tem conhecimento sobre vida eterna, como que você pode ter autoridade? Quem é você para ser importante? Você pensa que é importante porque as pessoas olham para você. Mas se não é importante porque você não tem as respostas. Então ele fala: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Assegure que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Ele fala: eu estou falando sobre coisas que eu conheço e eu estou falando sobre coisas que eu vi. Você fala de coisas que você testemunhou, que você viu, né? Nós dois estamos fazendo isso. Você estudou a Bíblia. Você estudou, desculpa, você estudou a lei de Moisés, você estudou as escrituras, legal. Mas eu tenho mais. Olha aqui. Ah, vocês não aceitam o nosso testemunho. Olha aqui. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Nós dois falamos de coisas que a gente entende, que a gente viveu, que a gente testemunhou. Você conhece algumas coisas na palavra, você conhece sobre nascer a primeira vez, né? A gente cobriu isso, né? Quando ele falou de nascer, ele falou você tem que nascer de novo. Ele falou como que eu vou nascer de novo? A primeira vez ele sabe, a parte física ele sabe, a parte espiritual ele não sabe. Então ele fala ah, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem.
Jesus, ele conhece o céu, ele conhece a eternidade, porque ele já estava lá, ele já viveu isso. Não é algo nas escrituras, não é algo que ele precisa estudar sobre, ele conhece, ele estava lá. Por que que ele tem autoridade que Nicodemos não tem? Porque ele já estava lá, ele experimentou isso, ele viveu isso. Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Ele viu isso. Ele fala: eu tentei explicar de uma coisa que você conhece, né? Porque você conhece o nascimento. Então eu vou explicar com o nascimento. Ainda não faz sentido para ele. Eu tentei explicar com o vento, porque é uma coisa que você conhece. São coisas que nós dois conhecemos. Mas o que eu conheço porque eu vi. Eu estava lá. Eu estava no céu, na eternidade, com Deus, na presença de Deus, na criação do mundo, quando Abraão recebeu as promessas, quando Moisés recebeu a lei. Tudo isso eu estava lá, eu vi. Eu conheço de verdade. As profecias, sabe quem falou as profecias para os profetas? Fui eu, né? Jesus estava lá. Então ele fala: você fala de algo que você estudou, mas eu falo de algo que eu vi, que eu vivi, porque eu estava lá. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser Jesus. Jesus fez isso. Ele tem autoridade diferente. Então ele fala: eu falei de coisas terrenas, vocês não creram. Como que vai crer se eu falo de coisas celestiais? Eu conheço coisas celestiais porque eu estava lá. Mas eu estou tentando ensinar com coisas simples e vocês não entendem. O que que estamos vendo aqui? Jesus é muito superior. Muito superior porque ele viveu lá. Ele viu, ele estava presente com Deus na eternidade. E ele desceu para compartilhar com a gente. O conhecimento, o entendimento das coisas é completamente diferente. Nicodemos não está entendendo essas coisas. Jesus tem entendimento perfeito. O problema é que Jesus está tentando explicar essas coisas de uma forma que alguém que nunca viu pode entender, né? É difícil para o Nicodemos entender as coisas de Deus. Ele vai tentar explicar usando a palavra agora. Essa parte é muito legal. Versículos 14 e 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Isso vem de Números 21, versículos 8 e 9. Você pode ver lá depois, escreve esses versículos, depois você vai querer voltar e ler essa história em Números 21. Nessa história, as pessoas estão reclamando, né? Deus libertou o povo do Egito, né? E ele está levando eles para a Terra Prometida, mas nesse caminho eles tem muita dificuldade em obedecer e agradecer e ver a obra de Deus e entender o que Deus está fazendo. Então, é um problema. Eles começam a reclamar. Eles ficam reclamando, reclamando, e Deus mandou serpentes ah, como um julgamento, né? Por causa das coisas que eles estão falando. E todos que foram mordidos pelo serpente morreram naquele tempo. E Deus falou para eles colocar essa serpente no deserto, levantar essa serpente no deserto, e todos que olham para a serpente, eles, eles vão ser salvos, eles não vão morrer. Então, ah, a serpente é uma imagem do pecado, né? Ele colocou a serpente lá para ser julgado, e todos que olham para a serpente vão ser salvos do julgamento que eles merecem. A gente pode entender o que ele está falando, né? Vamos continuar, que ele vai explicar melhor.
Versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus vai explicar agora. Ele vai explicar usando aquela história que Nicodemos conhece, porque Nicodemos faleceu, então ele conhece a palavra e ele usa as escrituras, a história de Moisés, para ensinar sobre vida eterna, sobre salvação pela fé. E ele fala sobre essa história de Números 21, quando levantaram a serpente. E ele fala, Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Então, da mesma forma que ele ama o povo de Israel e ele deu a serpente para salvar eles, para dar uma oportunidade a receber pela fé salvação daquele julgamento. Então ele fala: Deus tanto amou o mundo que ele mandou agora o seu Filho unigênito, uh, e agora todos que olham para ele não pereçam, mas vão ter vida eterna. Para ter vida eterna, você tem que olhar para Jesus da mesma forma que eles olhavam para a serpente. Exatamente a mesma coisa. Lembra que o Velho Testamento é uma sombra que nos ensina sobre o Novo. Aquela história lá só existia para provar a forma de salvação agora em Jesus. E, e agora todos nós ah, fomos picados, fomos mordidos pela serpente, né? Porque todos nós temos essa natureza de pecado, todos nós somos pecadores. Então, se toda a humanidade tem pecado, todos nós precisamos de salvação. Ah, ele fala: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, porque todos nós já somos pecadores. Já temos pecado, né? Então, se nós já temos pecado, Jesus não veio para condenar, nós já fomos condenados. Jesus veio para quê? Para salvar o mundo. Condenação já existe. Da mesma forma que condenação naquela história de Moisés já existia. Ele mandou a serpente para poder salvar. E aqui ele mandou Jesus para salvar. Então, ele fala, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Agora existe uma forma de receber salvação. Antes de Jesus não existia essa salvação pela fé. Então, agora a gente tem essa outra opção, a nova aliança, né? O Novo Testamento que a gente tem agora, a gente pode receber salvação em Jesus. Da mesma forma que você só olhava para a serpente. Então, da mesma forma que a serpente foi colocada na árvore, Jesus foi colocado na árvore como imagem do pecado, ele pagou o preço do pecado, ele se tornou pecado, Paulo vai falar, para que nós podemos ser livres do nosso pecado. Ele levou o julgamento em nosso lugar. E agora o que a gente faz para receber salvação? Simplesmente olhamos para Jesus. Só isso. Se nós podemos simplesmente olhar para Jesus, nós somos salvos. É a imagem perfeita. Ele usou nascimento, ele usou vento e agora ele usou algo mais fácil para o Nicodemos, que é um estudioso, que ele gosta de estudar as escrituras. Ele usou a palavra de Deus para mostrar essa nova aliança que nós temos em Jesus. É, versículo 19 a 21. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Desculpa.
Só um minuto. Vamos tomar água, todo mundo? Vamos continuar. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. É, não é difícil receber salvação. Ele usa o exemplo perfeito. Só temos que olhar para a serpente, só temos que olhar para Jesus. Só simplesmente fé. É tão simples receber salvação. Não existe porque alguém não não existe porque alguém morrer nos seus pecados. Não faz sentido. Jesus fez tudo. Podemos receber salvação. Mas qual que é o problema? O problema é que as pessoas gostam do seu pecado. Ele fala que as pessoas não querem ir para a luz porque gostam das trevas. Querem continuar nas trevas, porque nas trevas eu posso continuar fazendo minhas obras más, meu pecado, no escuro, onde ninguém vai ver. E eu prefiro isso. Então o problema não é a falta de fé, o problema é que as pessoas amam seu pecado. Não querem ir para Deus, porque se Deus realmente existe e ele fala que pecado é pecado, agora eu preciso responder para ele, eu preciso obedecer o que ele fala. Esse é o problema de verdade. Então as pessoas preferem ficar no escuro, nas trevas, onde eles não têm que responder por seu pecado. Eles pensam que eles preferem viver do jeito que eles querem e continuar nos seus pecados. 22. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Então, durante o ministério de João, lembra que João preparou o caminho do Senhor, né, de Jesus. Ele preparou o caminho. Então, o trabalho do João está acabando, porque Jesus chegou. Então, ele não tem muito tempo, mas existia esse tempo que Jesus estava ah, ministrando e João também. Então, os dois fazendo o ministério ao mesmo tempo. ah, e eu gosto disso que ele fala que João estava batizando nesse lugar, por quê? Porque aqui tem água. É bom, né? Eu gosto quando é simples. É, ele viu uma oportunidade, ele viu uma porta aberta. Aqui tem água, aqui tem pessoas, vamos batizar, né? É simples. Às vezes a gente não tem que complicar as coisas. Você tem uma porta aberta na sua frente, então vamos ver se Deus quer usar isso. E ele fez o que ele podia fazer naquele momento, tinha essa porta aberta e ele serviu. Ele sabia que tinha pouco tempo. Isso é antes de João ser preso. Então, um pouco mais para frente, João não vai poder fazer mais o ministério. A gente tem que aproveitar o tempo que nós temos, porque temos pouco tempo. 25 e 26. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo, do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Então aqui veio os discípulos de João e eles estão nessa briga, nessa conversa com um judeu e eles estão falando sobre purificação cerimonial. Me parece que esse judeu só quer brigar. Eu acho que esse judeu não quer respostas, ele não quer entender sobre purificação. Ele quer brigar, ele quer mostrar que você está errado. E existem pessoas, quando você está fazendo o ministério é muito importante. Nós temos pessoas que precisam conhecer o amor de Deus, nós temos pessoas que estão morrendo em seus pecados e nós precisamos alcançar essas pessoas, nós precisamos brilhar a luz de Jesus
Mas às vezes, quando estamos fazendo o ministério, vai ter pessoas que só querem brigar, só querem falar, só querem causar problema, e eu fico muito irritado com isso. A gente precisa não gastar nosso tempo focado nessas pessoas. É muito irritante, porque a gente tem algo muito importante para fazer. Então, ah, eles estão brigando sobre purificação e depois eles vão para João para ver se João pode responder a pergunta ou, né, ajudar eles nessa conversa. E o que que ele fala para o João? Jesus está lá fazendo ministério e todo mundo está indo para ele. Ele não faz uma pergunta sobre purificação, ele faz uma declaração de que todo mundo está saindo do seu ministério e indo para Jesus. Por que que seu ministério não está dando certo mais? Você tinha um ministério grande, estava indo bem, estava dando certo, e agora todo mundo está indo embora. Essa pessoa não quer uma resposta, ele só quer brigar. E nós temos que cuidar para não gastar muito tempo ah, com esse tipo de pessoa que não quer respostas, mas só quer causar problemas. Versículo 27. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Eu amo essa resposta. Eu só tenho aquilo que Deus me deu. Se Deus pensa que eu preciso mais, Ele vai me dar mais. Se Ele me deu isso, é porque é isso que eu preciso. Se Ele quer me dar menos, é porque eu preciso menos. Deus é Deus. Lembra que a gente falou sobre o vento? O vento está soprando, Deus está levando. Às vezes pode ser maior, outras vezes pode ser menor. Eu posso estar servindo, ensinando, fazendo, e depois tudo pode parar, que é o que aconteceu comigo. Eu estava, né, fazendo ministério, trabalhando muito, aí em Campo Mourão, fazendo as coisas no centro de conferências, ajudando nos retiros, ensinando na escola, preparando a escola, estudando, ensinando o tempo todo. E depois Deus me trouxe aqui e as coisas pararam e é completamente diferente, é um tempo diferente. Mas Deus vai me dar o que eu preciso no tempo que eu preciso. Eu não preciso mostrar para ninguém que eu sou importante. Eu não preciso fazer as coisas fora do tempo de Deus, porque Deus tem um plano. O vento vai levar onde quer. Deus tem um plano e eu vou deixar ele guiar. 28. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Está. Desculpa. Essa é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista entendeu tudo sobre o ministério. Ele entendeu que não é sobre ele, é sobre Jesus. Ele fala: minha alegria é quando as pessoas vão para Jesus. Se você vem através do meu ministério, através do ministério dele, você faz o que você quiser, não tem problema. O que eu quero é que você pode conhecer Jesus. É a única coisa. Se você está indo para ele, ele é o noivo. Eu sou amigo do noivo. Eu fico feliz quando o noivo está feliz. Vai para ele, porque ele é quem merece. É necessário que ele cresça, que eu diminua. Eu preciso diminuir, eu não preciso ser importante. Eu quero mostrar Jesus. E eu não preciso fazer mais nada. E João entendeu isso, e por causa disso ele pode ter alegria no ministério, mesmo quando o ministério está diminuindo, mesmo quando ele não está fazendo o que ele fazia antes, mesmo quando as pessoas não olham para ele da mesma forma mais, porque Jesus está recebendo a glória, o ministério não acabou, meu ministério pode acabar, mas o ministério de Jesus nunca vai acabar. Jesus é Deus e ele vai continuar salvando pessoas. 31. Vamos ler até o final. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho.
Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Agora ele termina mostrando mais uma vez essa nova aliança que nós temos somente em Jesus. Deus mandou seu Filho. Você tem vida em Jesus. Se você rejeitar o Filho, você só tem a ira de Deus. Você só permanece, ele fala permanece porque você já estava na ira de Deus antes de Jesus. Então você só vai permanecer na ira de Deus. Igual que a gente viu com as cobras, com a serpente, né? Ah, você já tem a condenação. Ele não veio para condenar o mundo. Você já é condenado antes de Jesus. Você só pode ser salvo em Jesus. Então, se você rejeitar Jesus, a ira de Deus permanece sobre ele. E e é Jesus que é o único que pode nos salvar dos nossos pecados, do julgamento que nós sabemos que vai acontecer. Então, se nós estamos no Espírito, o Espírito, ele dá o Espírito sem limitações. A gente pode receber vida espiritual, a gente pode ser guiado pelo Espírito, a gente pode viver na nova aliança, olhando para Jesus, sem ficar com medo do julgamento porque nós somos salvos, mas isso só acontece quando nós olhamos para Jesus. Então vamos manter nossos olhos em Jesus e, e saber que nós temos pouco tempo para mostrar Jesus para o mundo. Não ficar nas conversas que não são importantes. Amém? Esse foi João capítulo 3. Deus abençoe.